E deixa eu chamar para essa conversa também, para esse nosso debate, até porque tem um outro fato que é legal a gente falar e a gente vai trazer daqui a pouquinho. Guilherme Frossat, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Edmara. Obrigado. Que ótimo. Estamos aí para falar de campo e bola, mas também do que acontece fora do campo, né? Que no caso do Atlético tem sempre muita coisa. Isso, então vamos começar com essa situação aí do Cuiabá, entrar no Banco Central. Como é que você pensa isso assim? Antes de qualquer coisa, Edmara, eu com toda a humildade do mundo digo aqui que eu não tenho capacidade técnica para avaliar assim, juridicamente esse movimento do Cuiabá, até porque, como os amigos disseram, é algo sem precedentes no futebol brasileiro. A gente está acostumado a ver clube indo na CNRD contra outro clube. Aconteceu, por exemplo, o caso lá do Fred, o famoso, entre Cruzeiro e Atlético. Então a gente entendeu como que funciona essa câmara ali de mediação, arbitragem, né, que é a CNRD. Mas nesse caso, né, o presidente de um clube acionar o Banco Central, porque o dono da SAF do Atlético é um banqueiro, e o banqueiro tem dívida, então se ele tem dívida, ele não pode, é algo sem precedentes. Então eu estou ainda naquele processo de entender o que significa esse movimento e como que isso pode, de alguma maneira, impactar o Atlético enquanto clube, né? Tô com o Lélio, acho que a imagem do Rubens enquanto empresário fica desgastada, isso é óbvio, é muito feio ser exposto de uma maneira dessa nacionalmente, principalmente para um cara que, né, tem uma credibilidade no meio empresarial, é dono de grandes empresas, de multinacionais, então isso acho que não cabe discussão. Agora, pro Atlético, eu concordo com o Lucas nesse ponto, eu acho que é muito ruim também, porque por mais que seja um problema do Rubens, entre aspas, pelo menos o acionamento por parte do Cuiabá é mais voltado para a pessoa física do que para o clube, ele não está protestando no Banco Central contra o Clube Atlético Mineiro, e sim contra o Rubens Menin, que por acaso é dono do Clube Atlético Mineiro, ou da SAF do Atlético, né? Eu acho que tem um prejuízo do ponto de vista da credibilidade. O Atlético vai agora ao mercado, certamente, né, nas vésperas aí dessa janela do meio do ano, precisa contratar. O Cuca tem pedido reiteradamente reforços, e ele tá certo, porque o elenco é curto e é insuficiente em algumas posições. Além de faltar número, falta qualidade também. Então o Atlético precisa ir ao mercado para buscar reforços. Como que você vai abrir diálogo com clubes brasileiros, estrangeiros, com representantes, com procuradores de atletas, sabendo todos esses agentes do futebol que o Atlético tem esse histórico recente de problemas fora do campo, né? E não é só esse problema, né, Edmar? A gente puxa, sei lá, de um mês pra cá, o Atlético teve episódio de atraso salarial para atleta, o que foi uma promessa lá atrás que não aconteceria de forma alguma na era da SAF, né, que seria um problema que ficaria no passado, na época das associações aconteceu. O Atlético teve problema de atraso não só com o Cuiabá, como com vários outros clubes, a gente já falou sobre isso aqui, o Botafogo, o Curitiba, o Atlético Paranaense, não é um episódio isolado esse do Daverson, né? Então, realmente, a gente vê nesse momento um clube que passa pouca credibilidade para o mercado, né? Um clube que sempre se orgulhou muito de ser um clube bem respaldado, e o Lélio lembrou muito bem, né? Os donos da SAF do Atlético adoram falar, não, porque tem CPF por trás, e aqui são mega empresários de sucesso, e o mercado sabe que pode confiar no Atlético. Acho que depois desses episódios aí, que, repito, não foram isolados, né? Foram vários, essa credibilidade, sem dúvida nenhuma, foi pelo menos um pouco manchada, e acho que isso pode sim atrapalhar a vida do Atlético na janela de transferências, viu, Dimara? Mas eu queria dizer a você, Frossat, ao Lucas, ao Lélio e ao Seabra, que tem um fato novo nessa história. Sabe o que é? O seguinte, os clubes como Fluminense, representado aí pelo Mário Bittencourt, o Internacional pelo Alessandro Barcelos, o Flamengo pelo BAP, além do CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, e agora também a Leila, presidente do Palmeiras, esses que eu falei antes, eles se reuniram na semana passada, na sexta-feira, e estão levando, né, através das ligas, para a CBF o fair play financeiro. Que tem clubes da Série B e Série C também, viu, Dimara? Também. E aí eles estão levando o fair play financeiro. O que significa? Bem simples. O seguinte, não pagou, não joga. Ou seja, se o clube não pagar ao clube que ele comprou o jogador não entra em campo, tá? E aí tem uma outra coisa que vai fazer com que isso acabe se tornando mesmo uma verdade ou uma realidade no futebol brasileiro, que o Samir Chaudhry, que é o novo
presidente da CBF, a gente já pode falar assim, né? Porque ele é candidato único, né? Ele registrou a candidatura agora à tarde e é candidato único. Essa é uma das principais plataformas dele. Entre um monte de coisa que ele está prometendo, inclusive vir ao nosso programa, ou participar do nosso programa, entre várias promessas dele, existe essa específica aqui, que é a do fair play financeiro. E aí, como é que vai fazer? Já está na hora mesmo de ter esse fair play por aqui, Dani? Olha, como é que vai fazer? Paga? Exatamente. É muito simples. Se você não tem condição, gente, existe um ditado mais velho que andar para frente, quem não tem competência não se estabeleça. Se você não tem grana, não tem condição de contratar o Cristiano Ronaldo, você não vai lá contratar o Cristiano Ronaldo. Deus me livre. Simples. Acabou, não tem conversa. Olha, o Atlético, o Cruzeiro, o América, o Flamengo, São Paulo, o Grêmio, o Inter, não interessa. Quer contratar um jogador? Tá aqui a grana, jogador pra cá, fechou, é negociação, é simples, não tem conversa. Não tem mais ou menos, não tem vamos empurrar pra lá, vamos negociar, vamos negociar antes. Chegou num acordo, tá aqui a grana, vem jogador e ponto. Eu acho muito simples. E, aliás, isso, sinceramente falando, a gente que tem uma criação, que tem moral, que tem vergonha na cara, eu acho que não precisava ser lei, né? Isso pra mim é uma coisa básica. Se eu vou ao mercadinho da esquina e compro lá um leite, um ovo e um alface, eu tenho que pagar lá e vou embora pra casa. Pra mim, em qualquer escala, isso é o básico do básico do básico. Agora tem que virar lei? Então beleza, que vire, né? Mas você sabe que é simples, né, Lélia? É só haver um conselho técnico. Não, Conselho sim, técnico, tá. Ok, tá vigorando. Não, mas mas quando você tem ali o fair play financeiro, a primeira questão é: você não vai gastar, não vai poder gastar mais do que arrecada. Já começa por aí. Então, e isso, inclusive, né, está lá para sua folha salarial. Exatamente. Um dos casos mais famosos que nós tivemos de fair play financeiro foi justamente lá na Espanha, quando o Barcelona ficou impedido de inscrever o Messi no campeonato. Foi mesmo. Entendeu? Ele teve que abrir mão do Messi. Falou, ó, como é que vai ser? Vai jogar só com o Messi ou você vai querer os outros 15 jogadores? Então, eu acho que isso aí deveria, sim, virar lei, embora você tenha ali dentro do regulamento do Campeonato Brasileiro aquela questão, se atrasar o salário vai perder ponto. Também me diz não aí acontece quem é nada, que né? perdeu ponto. Ninguém. É igual essa história aí do juiz. 1, 2, 3, não vai marcar escanteio contra ninguém. Mas que sabe? Não vai marcar nunca. Primeira Mas- rodada do campeonato eu falei isso, Léo, sobre essa aí Foi. do 1, 2, 3. Pode esquecer, gente. isso aí Foi não vai até o perder 10, não adiantou muito. nada. Outro dia marcou um aí na Série B. Eu fiz Só um ele. jogo também no Mineirão que até a torcida contava. 1, 2, 3. Aí, sabe? Durou aí umas 3 rodadas só. Foi, durou isso e acabou. Diz o Diego aqui no ponto aqui, ó, que marcaram um escanteio contra o Fluminense. Eu não lembro. Eu não, também o jogo, não lembro, o jogo não que eu foi? vejo do Atlético é o do Cruzeiro. E nenhum dos dois eu vi. Esse que eu tô falando, eu tava fazendo, não lembro agora se é do Atlético ou do Cruzeiro, mas a torcida gritava quando o goleiro tava ensaiando com a bola, aquele rolo danado, eles falavam assim, 1, 2, 3, aí o árbitro começou a dar certo, começou, mas vou te dizer, mas aí entra a história de que o novo presidente da CBF vem cheio de promessa aí de que tudo vai ser, se vai acontecer, a gente não sabe. Mas tem alguma coisa aí nessa história, porque até o Edinaldo ontem, né, retirou lá o recurso que ele tinha feito, ou seja, não volta mesmo, e aí, ou seja, tá tendo uma composição aí. O que me deixa maluco é o seguinte, foi o quê? Um mês atrás? Todos foram lá, votaram nele, achavam ele maravilhoso, sensacional, lindo, maravilhoso e tal. Inclusive o dono do Cruzeiro, que esteve aqui com a gente. E Foi pessoalmente aclamado, lá. né? Ele foi aclamado. Eu fiz questão de perguntar pro Pedrinho aqui. Foi. Ó, Edinaldo Rodrigues, ele foi aclamado. É pra isso tudo mesmo? E o Pedrinho teceu elogios ao... Mas agora todo mundo saiu fora, né? Lucas, o que você acha disso, desse fair play financeiro? E não é nem a história de isso pega, não, gente. Isso tem que ser lei. É um raio desse negócio de que lei no Brasil mas vai que pegar. Tem, isso, né? Que tem coisa que, tem coisa que não pega. Não é? Porque você mexe no bolso, pega. Você não mexer no bolso,
hein? Eu acho que tem que ser muito bem amarrado, viu, Dimara? Porque em outros lugares do mundo isso já existe, funciona bem. Mas aqui tem o famoso jeitinho brasileiro, né? O clube vai estar procurando brecha pra burlar o fair play financeiro. Tem que ser muito bem amarrado, discutido com os clubes. O novo presidente da CBF tá falando que quer descentralizar, quer que os clubes também tenham autonomia e voz nesse sentido. Vai aumentar, né, a pontuação deles. Exatamente. Em votações. Exatamente. Então vamos ver se os clubes também serão ouvidos, mas já passou da hora de ter um fair play financeiro para organizar essa bagunça que tá o futebol brasileiro, de todo mundo faz negociação, ninguém paga ninguém e sai reclamando depois. Frossá, e você? Sou completamente a favor de todo e qualquer fair play financeiro, inclusive aqueles mais agressivos, né, que colocam uma restrição de gastos para os clubes que têm mais dinheiro, porque senão em determinado momento a gente passa a ter campeonato mais de dinheiro do que de futebol, né? Quem tem mais dinheiro ganha e não tem mais o mérito, o trabalho bem feito, né? Encontrar o jogador às vezes mais barato que te entrega resultado. É claro que Flamengo, Palmeiras, os bilionários do futebol brasileiro não vão aceitar esse tipo de coisa, né? A água corre pro rio e como tá muito bom pro lado deles, tem mais dinheiro e obviamente aumentam assim a chance de ganhar, eles vão continuar da forma que tá, mas realmente sou completamente a favor de todo fair play financeiro, assim, eu acho que funcionaria e funcionaria bem, né, e tomara, né, quando a gente tá falando de CBF, eu só acredito vendo, viu, mesmo tendo essa troca aí de presidente, só acredito realmente se acontecer de verdade, enquanto isso a gente espera para ver se de fato vai ter alguma mudança substancial, né? Porque debates e vai acontecer isso no futebol brasileiro, isso aqui vai mudar, aquilo outro também vai mudar. A gente tá mais do que acostumado a ouvir nada acontecer, né? Vamos ver na prática, né, Dimara, se vai acontecer de fato. É verdade. Viu? Só acredito vendo também. Negócio de novo presidente da CBF. Tudo bem aí, professor? Tá tudo bem aí, querido? Opa. Mas eu também só acredito... o bom dele não tá ouvindo a gente. Só acredito vendo, porque vai pintar aí o novo presidente da CBF, que vem lá de Roraima, né? O pai dele é presidente da federação há 40 anos. Lá, mais uma vez candidato único, né? Melhorou bastante o futebol de Roraima, né? Nós temos ouvido falar muito aí. Potência. É mais um político. Frossá, depois você conta pra gente se tá tudo bem aí. É incrível, né, como que a política mesmo, né, e a gente está falando de política partidária e tudo mais, ela influencia o futebol brasileiro, assim, sistematicamente, né. Quando eu era assessora de imprensa do Cruzeiro, eu conversava muito com os meninos, os jogadores, e eu falava assim, gente, o dia que vocês, né, que fazem o espetáculo, realmente tiverem voz, é possível que alguma coisa mude. Enquanto não acontecer isso, eu acho muito difícil que as coisas ganhem um novo espaço. O problema é deixar, né, Dimara? O Ronaldo mesmo tentou agora. O Ronaldo, né, querido? O Ronaldo, quando ele viu também que eles estavam falando demais dele, estava escrafunchando a vida dele, ele falou, fui. Né? E agora também não quis, né? Porque é incrível, não é, Lélia? Política, ela vai diretamente no futebol brasileiro, chega a ser impressionante, né? Demais. Eu vou te falar, toda vez que eu encosto aqui no microfone, dá um mau contato. Sim, também. Mas aqui, o certo seria a gente ter um Ronaldo à frente, o próprio Leonardo, que foi dirigente do Milan, técnico, foi dirigente do Paris Saint-Germain, um camarada desse estar à frente da Confederação Brasileira de Futebol. Só que aqui não vai. Olha a matéria da revista Piauí. Quem é que vai querer perder aquela mesada? Não vão. Ninguém. Ninguém. Então, quando vier um camarada tipo o Ronaldo, com a proposta realmente, campeonato estadual aqui, não vai ter muito tempo para ele, não. Essa mesadinha suas aí, não vou pagar para ninguém, não. Igual ele falou, que acontecia no Cruzeiro para conselheiro. Tinha que dar camisa, ingresso. Falou, aqui comigo não tem isso, sabe? E é desse tipo de gente que o futebol brasileiro precisa. Mas, infelizmente, o pessoal que manda não deixa entrar. É como se fosse na política. É isso aí que acontece. A politicagem no futebol brasileiro, ela é muito grande e atrapalha o nosso esporte. Olha, nós tivemos uma grande oportunidade nos anos 80
de termos a Liga, veio o Clube dos 13, e aí, parabéns ao Eurico Miranda, que atrapalhou o negócio todo, porque ali era o embrião e que foi um sucesso aquele campeonato, né? Que teve como primeiro presidente o Afonso Paulino, né? Então presidente do Atlético. É verdade. Diga isso, porque as pessoas esquecem o passado, né? Aquele menino, como é que ele chama mesmo, gente? O menino lá do Cruzeiro, que escreveu aquela bobajada toda. Até isso também que eu esqueci na história do Atlético. O primeiro presidente do Clube dos 13 foi do Atlético. Tá, querido? Beijo. Aqui, ele trancou o canal dele, né, no Insta. O auxiliar do Cruzeiro, sim. Pois é, tem mais essa. Só pra lembrar. O Frossá também deu uma cacetada nele via Instagram, hein, Frossá? O Frossá também deu uma cacetada nele, né, Frossá? Eu tô lembrando pra ele que o primeiro presidente do Clube dos 13 foi do Atlético também, né, Afonso Paulino, né? Líder de todos, naquela época líder de todos, né? Entre outros. Tem um moço também, chama Eduardo Maluf. Ele vai ter boas informações dele lá no Cruzeiro, se eu não me engano, né? O Léo vai se lembrar bem disso também. Começou a questão das ligas, o Calil é que estava à frente também, que se manteve sozinho ali até o final. O Gilvan também. Primeira liga, né, Ciara? A primeira liga. Primeira liga. Exatamente. Exato. Tinha um moço que chamava Maluf lá também, que às vezes representava todo mundo, passou pelo Cruzeiro, depois foi pro Atlético. Uma das cenas mais, assim, icônicas dos últimos anos é simplesmente Alexandre Calil saindo de uma reunião na Toca da Raposa 2. Maravilhoso. Ele tinha entrado pela janela. Eu tenho que contar pra vocês. Isso aí eu vou escrever no meu livro. Esse é só meu. Sim. Né, Frossá? Então você falou com o menino também, minha? A gente falou com ele também. Tem uma enciclopédia boa do Atlético pra ele ler, uma do Cruzeiro também, né? Conhecer um pouquinho, né? da história do clube que ele tá trabalhando, né, Dimara? Não vai fazer mal, não, né? O que mais a gente vê no futebol brasileiro é esses profissionais aí que vêm lá do outro lado do oceano, especialmente de Portugal. Não tô falando que são todos, não, pelo amor de Deus, não é uma generalização, tá? Tô falando só que esse tipo de discurso de viemos de lá e somos melhores que vocês, a gente já viu o Abel fazendo uma série de vezes, agora ele também vai querer questionar a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro, tendo meses de Belo Horizonte, chega a ser, eu brinquei que é uma piada de português, né? Mas enfim, não vou gastar mais energia com esse tema não, mas o Lélio lembrou muito bem, eu ia citar exatamente isso, viu, Lelhão? O Alexandre Calil, eu não sei se esteve na toca, mas eu lembro que eu cobri uma reunião da Primeira Liga na sede, no Clube do Cruzeiro, ali no Barro Preto. O Alexandre Calil entrando e saindo ali como executivo da Primeira Liga. Aquilo ali pra mim foi... A cabeça até explode. Meu Deus, essa cena não pode estar acontecendo. Nós estamos num universo paralelo, mas realmente houve tentativas aí, né, de sair a tal da Liga. Vamos ver se agora... muda alguma coisa de fato no futebol brasileiro. A tal da Liga já virou, na verdade, bloco de negociação de TV, né? Não é Liga, isso, né? Na verdade é essa. Verdade. Mas quem sabe ajudam aí a tirar do papel essas ideias, porque realmente tô com... A ideia, a concepção é muito boa, né? Tô com a ideia 100% aprovada na minha cabeça, assim. Não pagou, não joga, acho que faz sentido. Mais uma vez, repito, duvido muito que saia do papel, mas se sair eu vou ser surpreendido positivamente, viu, Dimar? É verdade. A minha história com o Calil é ótima. Eu vou contar aqui, ele pulando a janela da toca. Tá tudo bem com o Lélio lá, Dimar? Parece que um gato pulou. Lélio, um gato? Sim, é minha gata. É a Carinhosa. Como que ela chama? Carinhosa. Ela chama Carinhosa? E ela tá aqui, querendo brincar uma hora dessas, mas vai fazer Carinhosa é nome de vaca, Léo. Carinhosa é o nome de vaca? Cada um dá o nome do bicho do jeito que quiser, pô. Eu, hein? Carinhosa, é mimosa que é nome de vaca. Mimosa. Carinhosa. Essas coisas, esses nomes assim. Gente, só Daniel você abre Lélio pra isso, sabe? É assim. Que nome de velho esse, hein, Seabra? Mimosa é bem antigo mesmo. A camarada pega a Carinhosa e fala, vamos ouvir Slayer? Olha, que coisa, hein, Léo? Sim. Ela gosta, com certeza. Deixa ela participar, ela quer aparecer no nosso programa. É audiência, gente. Sim. Tá nisso. Aqui vamos falar de futebol, mas esse das 4 linhas, a gente já sabe que não tem Arana, não tem Gabriel Menino, é isso. É isso. Pode ter mais gente, né? Pode ter mais gente, a gente sabe, hoje você mesmo conseguiu apurar, né, o Atlético tá com o time desgastado fisicamente, tem uma sequência de jogos, logo mais vai ter uma pausa, claro, mas até lá o time tem algumas dúvidas, né, o próprio Hulk, como
que tá a situação do Hulk. Não tá 100% definido que tá em condições de jogo. E agora à tarde, inclusive, Dimara, alguns minutinhos antes da gente começar aqui o programa Tempo Esportes, o Atlético divulgou e confirmou uma lesão nova, entre aspas, lesão muscular na coxa direita do Arana. Meu Deus, Arana, é nova? Entre não, aspas, nova, né? É a mesma lesão. Tá, o Atlético só informou que exames de imagem ali, a ressonância, a tomografia, confirmaram que existe uma lesão muscular na coxa direita, como foi antes. Ele chegou a ficar ali 30 dias até ser liberado, jogou o clássico, foi substituído logo no primeiro tempo, depois de sentir ali a coxa direita. E aí o Atlético informou agora, confirmando de novo a lesão muscular do Arana. Ou seja, aí a gente pode dizer, né, foi uma nova lesão ali? Claro que não, né? Já foi no mesmo lugar que ele tinha se lesionado antes. Que coisa, né? E eu dei uma palavrinha com o Cuca hoje de manhã e ele estava bastante preocupado porque ele falou que os jogadores estão, assim, né? Não tem muito. O limite, né? Eu até perguntei especificamente sobre o Hulk, eles treinaram agora à tarde na Arena MRV, mas ele disse que eles ainda iam ver a situação, né, de como que... porque pode ter mais gente. Tá difícil, né, Lélia? É cansaço, é contusão. Eu não sei se eu tô maluca, mas nós estamos em maio, né? Eu não me lembro, assim, de tanto cansaço, assim, em maio. É o número de jogos que aumentou. Mas, ô Dimara, mas pra isso cabe uma explicação. Campeonato Brasileiro, ano passado, terminou ali por volta do dia, nem lembro, 8, 9. Foi, verdade, alongou. De dezembro. Aí, beleza. Começou antes também, né, Léo? Temporada esse ano. Não, sim, eu ia chegar lá. Aí você tem um mês de férias. Aí, 10 dias depois, você tá jogando uma competição valendo 3 pontos. O Atlético até optou por fazer os amistosos contra o Cruzeiro e contra o time dos Estados Unidos lá. E aí depois ele pagou muito caro, porque para ele se classificar e buscar o hexacampeonato, ele teve que utilizar o seu time titular até o final, em jogos consecutivos. Porque quando ele vem para o clássico contra o América, a partir dali, e o Atlético já tinha feito 3 jogos com a sua equipe reserva, sub-20, com alguns profissionais, o time teve que assumir a bronca. Empata com a América e teve que vencer 4 jogos. E aí depois foi até a final utilizando o time titular, ou seja, a conta chegou. E você ouve falar apenas em lesões musculares, na maioria dos casos, né? Isso demonstra claramente que o elenco do Atlético é mal montado, né? É um elenco desse tamanho, um elenco curto. Porque se o Cuca tem um elenco à disposição, um elenco de qualidade, ele podia dar uma segurada aqui, dar uma poupada ali. Por quê? Porque você vai ter um jogador de qualidade que vai assumir a posição e vai manter o nível. Não é o que está acontecendo. No caso do Arana, principalmente, a gente pensar na lateral esquerda do Atlético. Sai o Arana, entra quem? O Rubens. Beleza, aí no meio de campo entra quem? O menino, que tá... não vai? O Fausto Vera, que a gente não sabe se fica, se não vai. Caio Paulista, que até agora... Caio Paulista na esquerda, que até agora não disse a que veio. Ou ele vai pro ataque. Então é o elenco do Atlético hoje, que foi otimamente montado aí, né? É isso. E pra você, Frossá, o que significa esse cansaço todo em maio e tal, e não sei o quê? E eu nunca vi um Mundial de Clubes chegar, o primeiro, né? Nesses moldes, num horário, num momento tão bom, né? Assim, pra quem ele vai disputar, obviamente, né? No que é o caso do Atlético, do Cruzeiro. Pois é. Eu acho que é um conjunto de fatores, né, Dimar? Realmente essa pausa do Mundial aí vai ser produtiva pro Atlético, pro Cruzeiro, para todos os clubes que não vão jogar o Mundial de Clubes, né? Agora, o Lélio lembrou muito bem da escolha do Atlético por fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos, algo que pra mim não fez o menor sentido. Você já vai ter um ano mais apertado, com o jogo quarto e domingo, até a pausa pro Mundial e depois no segundo semestre a mesma coisa. Aí você opta por uma viagem, né, que não era necessária. O Atlético não ganhou uma grana, meu Deus, valeu super a pena ir pros Estados Unidos de forma alguma, né? Querendo ou não, você pode até fazer uma pré-temporada com toda a estrutura, não tô falando que o Atlético não teve uma estrutura legal de pré-temporada lá, teve, mas é diferente do que estar em casa, com os atletas podendo dormir
nas suas próprias casas, ao lado da família, tem o desgaste, além do físico, também emocional de toda essa história. O Atlético foi jogar o primeiro jogo da temporada, era um amistoso, era um Atlético e Cruzeiro, gente. O atleticano agora tá podendo dizer, por exemplo, que não perde um clássico dos últimos 7, né, não perdeu nenhum dos últimos 7, porque empatou por 0-0 aquele clássico lá em Orlando, porque senão o Cruzeiro ia interromper essa sequência de maus resultados no clássico. Então, não existe clássico que não é valendo, né? O Cruzeiro já tinha um jogo naquele momento, o Atlético estava estreando na temporada, né? O Cruzeiro já havia jogado contra o São Paulo. Então, o Atlético se desgastou demais no momento de temporada que não é para se desgastar. Não só lá nos Estados Unidos, como bem lembrou o Lélio, depois de voltar a ter que jogar a rodada de fase classificatória do Campeonato Mineiro como se fosse uma grande final de campeonato. Aquele clássico da primeira fase do Mineiro foi uma final de campeonato pro Atlético. Se o Atlético perde o clássico, estaria fora das semifinais pela primeira vez, desde que o Mineiro tem esse formato. Nunca aconteceu, né, de o Atlético nesse formato do Mineiro ficar fora de uma semifinal do estadual. Então, realmente, você tem esse desgaste físico, emocional, de ter que jogar com seus melhores 11 ali, né? Todos os jogos da primeira fase do Campeonato Mineiro até a semifinal. E aí você chega na semifinal, ganha a semifinal, ganha a final, mas é óbvio que desgastando, são jogos decisivos, não tem como tirar o pé. O elenco é curto, como bem lembrou o Seabra. E ainda tem o fato de o Cuca não gostar de tirar vários titulares de uma vez só, porque o Cuca não é esse treinador que poupa os 11 de uma vez. Ele faz um time misto, né? Até na Sul-Americana você vê que ele usa titulares, né? Seria talvez uma possibilidade ali de preservar, e se tivesse preservado, sei lá se o Atlético estaria em condições de classificar, né? Porque mesmo com titulares o Atlético está passando um perrenguinho no grupo aí. Então tem um pouco de tudo isso. Planejamento que para mim foi mal feito do início da temporada, o elenco curto e decisões do treinador. Essa questão do Arana mesmo, o Cuca tem a sua parcela de responsabilidade nisso. Ele falou na coletiva, apesar de o Arana ter dito na zona mista que foi ele que quis jogar, chamou a responsabilidade, mas a decisão é do treinador, e da comissão técnica, né, e do departamento médico do clube. A avaliação deveria ser, olha, você tá voltando de forma precipitada, você corre o risco de machucar de novo. Vale a pena para jogar um jogo, por mais que seja um clássico? Na minha avaliação, não. Então o cara voltou e machucou. Já havia acontecido com o Júnior Santos, que voltou e sentiu. Ah, mas são lesões diferentes. Ok, tô só mencionando que aconteceu com alguns atletas. Alan Franco voltou e sentiu. Gabriel Menino voltou e sentiu, apesar de ter sido outra lesão. Então, acho que uma série de questões, departamento médico, comissão técnica, planejamento e principalmente força do elenco, ajudam a explicar aí esse Atlético já baleado, cansado, podemos usar qualquer termo próximo disso aí, em pleno mês de maio, viu, Dimara? Frossá, valeu demais, viu, querido? Obrigada, falamos mais durante a semana, tá? Certamente, voltaremos aqui no Tempo Esportes ao longo da semana para conversar mais de Galo. Beijo para vocês, até a próxima. Tem coluna do Frossá lá no tempo.com.br.